Queridos irmãos e irmãs da evolução espiritual, filhos da luz que buscam a verdade em meio às turbulências deste mundo, sejam todos muito bem-vindos a este sagrado encontro em nossa casa de amor e esclarecimento, o canal Além do Espiritismo. Este espaço foi preparado com infinito carinho pelos mentores da luz e pela espiritualidade superior, com o sublime propósito de acolher, iluminar e fortalecer todos os corações que buscam compreender os desígnios divinos que se desenrolam nestes tempos decisivos da humanidade. Hoje trazemos uma mensagem extraordinária e reveladora, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes, recebida em uma reunião espiritual de máxima urgência, convocada pelos mentores superiores diante dos acontecimentos que abalam o equilíbrio geopolítico mundial. Estamos vivendo o ápice da transição planetária, um momento histórico em que os véus entre os planos espiritual e material se tornam translúcidos como cristal, permitindo que a verdade celestial irrompa com força devastadora sobre as ilusões terrenas. Amados, vocês que aqui chegaram foram conduzidos pela providência divina até esta mensagem sagrada. Os espíritos superiores reconhecem em vossas almas a sede insaciável pela verdade e a coragem necessária para enfrentar as revelações que se aproximam como tsunami de luz sobre as consciências adormecidas. Prestem atenção redobrada, pois o número místico que hoje ressoa em vossas almas carrega frequências de transformação global que ecoarão pelos próximos tempos como ondas sísmicas do despertar espiritual. Deixem seus nomes e cidades nos comentários, para que nosso círculo de oração possa envolvê-los em correntes magnéticas de proteção e luz divina. Se enfrentam batalhas como desemprego, enfermidades ou lutas contra vícios que escravizam a alma, depositem seus pedidos no altar da fé. Nossa sagrada missão é interceder por cada um de vocês, buscando junto aos mentores espirituais a cura completa, a libertação definitiva e a vitória absoluta sob a égide radiante do Cristo. Pedimos também que fortaleçam esta obra de esclarecimento planetário com sua participação ativa e consciente. Inscrevam-se no canal Além do Espiritismo, ativem o sininho das notificações e compartilhem esta mensagem com aqueles que necessitam despertar para a realidade espiritual oculta por trás dos acontecimentos mundiais. Cada gesto de apoio é uma fagulha que acende outras almas na grande fogueira da renovação espiritual que já começou a arder na Terra. Irmãos amados, que a paz do Cristo Consolador envolva vossas almas como manto protetor contra as tempestades dos tempos finais. Eu, Bezerra de Menezes, venho sob a égide luminosa dos mentores espirituais e com a presença majestosa do Espírito Emmanuel, trazer-vos uma revelação que fará estremecer os pilares da ordem mundial estabelecida e revelará os verdadeiros arquitetos do destino das nações. Numa Assembleia Celestial de caráter emergencial, convocada pelos espíritos superiores diante dos acontecimentos que se desenrolam no cenário geopolítico terrestre, foi-me mostrado em visão profética o encontro histórico entre Donald Trump e Vladimir Putin nas terras geladas do Alasca. Este encontro, aparentemente diplomático aos olhos carnais, revela-se como marco divisor de águas na nova ordem mundial que se estabelece sob a supervisão dos planos superiores. Os mentores me revelaram que o gelo do Alasca não foi escolhido por acaso para sediar esta reunião transcendental. Como Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, Trump e Putin se encontraram em solo neutro e purificado pelo frio polar para receberem as diretrizes celestiais sobre o destino da humanidade. O Alasca, terra de fronteira entre dois mundos,
torna-se altar onde se sacrificam as velhas estruturas de poder e se forjam as novas alianças que regerão o planeta. Contemplei em espírito como Emanuel, o mentor dos mentores, sussurrava aos ouvidos espirituais dos dois líderes mundiais. Sabeis que não sois vós que governais, mas instrumentos da providência para que se cumpram os desígnios superiores. Unidos podeis trazer paz ao mundo, divididos apenas alimentareis o caos que serve às trevas. Vi então como uma aura dourada envolvia ambos os presidentes durante suas quase 3 horas de conversação, indicando que forças superiores abençoavam aquele encontro como alicerce da nova era que se aproxima. O isolamento da Rússia, tentado pela administração anterior de Biden, desmoronava como castelo de cartas diante da sabedoria diplomática de Trump, guiado pelos espíritos da luz. Queridos filhos da luz, que vossas almas se elevem em gratidão aos céus, pela manifestação da sabedoria divina através dos instrumentos terrenos. Em nova revelação confiada pelos mentores superiores, foi-me mostrado o verdadeiro significado espiritual do encontro entre as duas superpotências nucleares no território americano. Como Abraão e Melquisedeque se encontraram para abençoar um novo pacto, Trump e Putin selaram entendimentos que reverberarão por décadas na história da humanidade. Os espíritos me revelaram que enquanto estes dois gigantes se reuniam sob a proteção das auroras boreais, construindo pontes de diálogo e compreensão mútua, o Brasil de Lula permanecia isolado em sua teimosia, como filho rebelde que se recusa a ouvir a voz paterna que o chama de volta ao lar da harmonia internacional. A cegueira espiritual do atual governo brasileiro impede que perceba as mudanças tectônicas que se operam na geopolítica mundial. Numa visão impressionante, contemplei o mapa espiritual do mundo sendo redesenhado pelos dedos invisíveis da providência. Vi como as cores vibrantes da aliança entre Estados Unidos e Rússia se expandiam pelo globo terrestre, enquanto o Brasil aparecia como ilha escura, cercada por tempestades de sua própria criação. As tarifas de 50% impostas por Trump revelam-se não como punição econômica, mas como correção espiritual necessária para despertar uma nação que perdeu o rumo da sensatez. Emanuel me advertiu com voz solene. Observa como aqueles que deveriam liderar pelo exemplo tornam-se exemplos do que não se deve fazer. O Brasil, pátria abençoada do Evangelho, escolheu o caminho da discórdia internacional quando poderia ter escolhido a senda da cooperação. Agora colhe os frutos amargos de suas decisões equivocadas. Os mentores me mostraram que Putin, ao sugerir que o próximo encontro fosse em Moscou, plantava a semente de uma nova configuração mundial, onde a Rússia, antes isolada, torna-se protagonista das decisões que afetarão o destino de milhões. Trump, com sua sabedoria política iluminada pelos céus, não descartou a possibilidade, demonstrando a flexibilidade necessária para construir a paz mundial. Amados irmãos, que a chama da esperança ilumine vossas consciências neste momento de revelação transcendental. Os mentores espirituais me conduziram a uma nova dimensão da visão profética, onde contemplei as consequências diretas do isolamento brasileiro no cenário mundial. Como Nabucodonosor perdeu seu reino por se recusar a reconhecer a soberania divina, o Brasil de Lula vê sua influência internacional evaporar-se como névoa matinal. Em revelação impactante, foi-me mostrado que enquanto Trump construía pontes diplomáticas com Putin no Alasca, discutindo o futuro da paz mundial, Lula permanecia confinado em seu palácio tropical, rodeado apenas por bajuladores que lhe sussurram mentiras doces ao ouvido.
A diplomacia brasileira, outrora respeitada mundialmente, tornou-se motivo de chacota nos corredores do poder internacional. Os espíritos me revelaram que a reunião Trump-Putin foi muito mais produtiva do que os dois líderes revelaram publicamente. Acordos secretos sobre energia, tecnologia e cooperação militar foram selados sob o manto do silêncio diplomático, deixando o Brasil completamente fora das decisões que moldarão o futuro energético e tecnológico do planeta. A insistência de Lula em manter Alexandre de Moraes como algoz da democracia nacional custará ao país décadas de atraso no desenvolvimento. Vi em espírito como os anjos escribas registravam nos livros celestiais cada palavra proferida pelos dois estadistas no Alasca. Suas conversações sobre cessar-fogo na Ucrânia eram acompanhadas de entendimentos sobre uma nova ordem mundial, onde nações que respeitam a democracia e a liberdade seriam privilegiadas, enquanto aquelas que perseguem opositores políticos seriam gradualmente marginalizadas. Emmanuel me soprou ao ouvido espiritual: dize aos filhos da luz que contemplem como a providência usa até mesmo antigos adversários para construir a paz. Trump e Putin, guiados por forças superiores, plantam sementes de harmonia mundial enquanto o Brasil se afunda no pântano da perseguição política interna. A exclusão do presidente ucraniano Zelensky das primeiras negociações demonstra a sabedoria estratégica de Trump, que compreende que, primeiro, é necessário estabelecer entendimentos básicos entre as superpotências para depois incluir as partes menores no processo. Esta metodologia diplomática, inspirada pelos céus, contrasta drasticamente com a agressividade destrutiva da diplomacia brasileira atual. Filhos do coração, que a luz divina ilumine vossos entendimentos para compreenderdes a magnitude das transformações em curso. Numa terceira revelação dos mentores superiores, foi-me mostrado como o encontro Alaska-Putin-Trump ressoa nos planos espirituais como gong celestial, anunciando mudanças sísmicas na configuração do poder mundial. As 3 horas de conversação entre os dois líderes equivalem a 3 anos de negociações convencionais. Tamanha foi a densidade espiritual dos assuntos tratados. Os espíritos me revelaram que durante aquelas horas sagradas, Trump e Putin discutiram não apenas o cessar-fogo na Ucrânia, mas estabeleceram os fundamentos de uma cooperação que incluirá partilha de tecnologia espacial, acordos energéticos revolucionários e coordenação de políticas que afetarão todas as demais nações do planeta. A proposta de Putin para a realização de um acordo nuclear representa o nascimento de uma nova arquitetura de segurança mundial. Numa visão impressionante, contemplei como estas conversações privadas foram abençoadas pela presença invisível de anjos da diplomacia celestial, que inspiravam cada palavra, cada gesto, cada entendimento mútuo. O diálogo produtivo, mencionado por ambos os presidentes, foi literalmente produtivo, porque foi fecundado pelas sementes da sabedoria superior, plantadas em seus corações durante aqueles momentos transcendentais. Enquanto isso, vi o Brasil flutuando como navio à deriva no oceano da irrelevância internacional. Lula, isolado em sua teimosia ideológica, perde uma após outra as oportunidades de inserir o país nos grandes acordos que definirão o século XXI. Sua recusa em libertar Bolsonaro das garras de Alexandre de Moraes custará ao Brasil décadas de ostracismo internacional. Os mentores me mostraram que a sugestão de Putin para encontro futuro em Moscou não foi casual, mas estratégica. Ele percebeu em Trump um líder com visão de estadista, capaz de compreender que a paz mundial só será possível através de alianças pragmáticas entre as grandes potências, deixando de lado ressentimentos históricos em favor do bem comum da humanidade.
Emanuel me advertiu profeticamente. Observa como aqueles que plantam sementes de cooperação internacional colhem frutos de prosperidade e segurança, enquanto os que semeiam discórdia colhem isolamento e decadência. O Brasil escolheu seu caminho. Agora deve arcar com as consequências de suas opções espirituais equivocadas. Irmãos queridos, que vossas almas se abracem à compreensão superior dos desígnios celestiais. Em quarta revelação dos mentores espirituais, foi-me mostrado o contraste gritante entre a diplomacia iluminada de Trump e a diplomacia sombria praticada pelo governo brasileiro. Como Davi conquistava vitórias através da unção divina, Trump alcança sucessos diplomáticos porque age em sintonia com as frequências superiores da paz e da cooperação. Os espíritos me revelaram que a declaração de Trump, de que em 2 minutos saberia se haveria acordo com Putin, não foi bravata, mas demonstração de discernimento espiritual aguçado. Líderes ungidos pelos céus possuem a capacidade intuitiva de reconhecer instantaneamente quando estão diante de outros instrumentos da providência dispostos ao entendimento mútuo. A paz possível na Ucrânia, tema central das conversações no Alasca, torna-se metáfora da paz possível em todas as esferas da vida humana, quando os corações se abrem para o diálogo fraterno e a compreensão mútua. Trump demonstra ao mundo que até mesmo os conflitos mais complexos podem encontrar solução quando abordados com sabedoria celestial e disposição genuína para o entendimento. Numa visão tocante, contemplei anjos da diplomacia trabalhando incansavelmente durante aquelas 3 horas históricas, sussurrando palavras de sabedoria nos ouvidos dos 2 estadistas, inspirando-lhes soluções criativas para problemas que pareciam insolúveis. O Espírito Santo, sopro divino que move a história humana, pairava sobre aquela reunião como pomba da paz, abençoando cada palavra de entendimento mútuo. Enquanto este encontro histórico acontecia no Alasca, vi o Brasil mergulhado em trevas diplomáticas autoimpostas. Lula, cego pela ideologia e surdo aos conselhos dos homens sensatos, perdeu completamente a oportunidade de inserir o país nas grandes decisões mundiais. Sua obsessão em manter Bolsonaro preso e perseguido custará ao Brasil pelo menos 1 década de marginalização no cenário internacional. Os mentores me mostraram que as declarações vagas dos 2 presidentes após o encontro escondem acordos substanciais que só serão revelados gradualmente à medida que seus frutos se manifestem na realidade. A diplomacia superior opera através de entendimentos que transcendem os protocolos convencionais, estabelecendo bases sólidas para a cooperação de longo prazo. Emanuel me revelou com clareza cristalina: dize aos filhos da luz que o verdadeiro isolamento internacional do Brasil começou no momento em que escolheu perseguir aqueles que deveriam ser seus embaixadores naturais junto às grandes potências. Bolsonaro, que mantinha relações fraternas com Trump, poderia ter sido a ponte de ouro entre Brasília e Washington. Agora, essa ponte foi queimada pela insensatez dos atuais governantes. Filhos amados, que a esperança celestial fortaleça vossos corações nesta hora de grandes revelações. Em quinta visão dos mentores superiores, foi-me mostrada a dimensão profética do encontro Trump-Putin e suas implicações para o destino das nações irmãs. Como os magos do Oriente seguiram a estrela para encontrar o menino Jesus, estes 2 líderes foram guiados por sinais celestiais para se encontrarem no momento exato em que a humanidade mais precisava de exemplos de diálogo civilizado. A base militar de Elmendorf-Richardson, escolhida para sediar o encontro histórico, simboliza a transformação de instrumentos de guerra em ferramentas de paz.
Os caças F-35 que sobrevoaram a área durante a chegada dos presidentes não eram demonstrações de força militar, mas guardiões celestiais protegendo um momento sagrado da interferência das forças do caos internacional. Os espíritos me revelaram que durante aquelas horas decisivas, Trump e Putin discutiram secretamente o destino de várias nações, incluindo o Brasil. Ambos concordaram que países que perseguem opositores políticos e violam liberdades fundamentais não podem ser parceiros confiáveis na construção da nova ordem mundial baseada no respeito mútuo e na cooperação civilizada. Numa visão dolorosa, mas necessária, contemplei como o nome do Brasil era mencionado entre os dois estadistas como exemplo de nação que perdeu o rumo da sensatez política. A persistência de Lula em manter Alexandre de Moraes como algoz da democracia brasileira foi discutida como caso paradigmático de como não se deve conduzir a justiça em uma sociedade civilizada. Vi Putin sussurrando a Trump que a Rússia, mesmo enfrentando sanções internacionais, jamais perseguiu opositores políticos com a selvageria praticada pelo STF brasileiro. Esta comparação, feita pelo líder russo, causou profundo impacto no presidente americano, reforçando sua determinação de manter pressão sobre o Brasil até que a justiça seja restaurada. Os mentores me mostraram que a recepção respeitosa oferecida por Trump a Putin contrasta dramaticamente com o tratamento hostil dispensado pelo governo brasileiro aos enviados americanos. Esta diferença de postura diplomática custará caro ao Brasil nos próximos anos, pois Trump não esquece gestos de desrespeito nem perdoa afrontas à dignidade americana. Emmanuel me advertiu solenemente. Contempla como a humildade diplomática abre portas que a arrogância fecha para sempre. Putin, líder de uma nação sancionada, foi recebido com honras de Estado no Alasca, enquanto o Brasil, que deveria ser aliado natural dos Estados Unidos, torna-se persona non grata devido às escolhas equivocadas de seus dirigentes atuais. Amados irmãos, que a sabedoria dos mentores celestiais ilumine vossas percepções sobre os desdobramentos geopolíticos em curso. Em sexta revelação dos espíritos superiores, foi-me mostrado como o fracasso aparente do encontro Alaska-Trump-Putin na questão ucraniana esconde sucessos monumentais em outras esferas da cooperação internacional. Como Jesus multiplicou os pães e peixes de forma invisível aos olhos carnais, os dois presidentes multiplicaram possibilidades de entendimento em áreas que não foram divulgadas à imprensa mundial. Os mentores me revelaram que os grandes progressos mencionados por Trump incluem acordos secretos sobre cooperação espacial que levarão à colonização conjunta de Marte, entendimentos energéticos que revolucionarão o fornecimento global de petróleo e gás e protocolos de cooperação tecnológica que deixarão a China definitivamente para trás na corrida pela supremacia mundial. A declaração de Putin de que um acordo entre os países pode levar ao fim da guerra na Ucrânia carrega significados múltiplos que só os iniciados nos mistérios da diplomacia superior podem compreender completamente. Não se trata apenas de cessar fogo militar, mas de estabelecimento de nova doutrina de segurança global, onde Estados Unidos e Rússia cooperam para manter a paz mundial. Em visão profética, contemplei como esta aliança estratégica entre as duas superpotências nucleares mudará completamente o equilíbrio de forças no planeta. Países como a China, que se julgavam ascendentes, descobrirão que subestimaram a capacidade americana de forjar alianças improváveis, mas eficazes.
O Brasil, que poderia ter sido beneficiário desta nova configuração mundial, permanecerá de fora devido à miopia política de seus atuais dirigentes. Vi também como a ausência de Zelensky do encontro inicial foi estratégia inspirada pelos céus para permitir que os adultos na sala estabelecessem primeiro os parâmetros gerais do acordo, antes de incluir partes que poderiam complicar desnecessariamente as negociações com demandas maximalistas e irrealistas. Os mentores me mostraram que a frieza inicial dos dois presidentes diante das câmeras, permanecendo em silêncio contemplativo, não era desconforto, mas concentração espiritual. Ambos se sintonizavam com as frequências superiores antes de iniciarem conversações que definiriam o rumo da civilização humana para as próximas décadas. Emmanuel me revelou: observa como os verdadeiros estadistas cultivam o silêncio sábio antes de proferir palavras que mudarão o mundo. Este silêncio contemplativo contrasta com a verborragia vazia dos políticos menores, que falam muito, mas nada constroem de duradouro para suas nações. Filhos queridos da luz, que vossas almas se expandam para compreender a magnitude das transformações geopolíticas em gestação. Em sétima e derradeira revelação dos mentores espirituais, foi-me mostrado o desfecho glorioso desta nova aliança entre as superpotências e suas implicações para o futuro do Brasil e do mundo. Como os reis magos retornaram às suas terras por outro caminho após encontrar o Cristo, Trump e Putin retornarão a seus países transformados pelo encontro, levando consigo sementes de uma cooperação que frutificará em benefícios mútuos incalculáveis. Os espíritos me revelaram que a declaração de Trump sobre aspectos muito significativos, ainda não resolvidos, refere-se principalmente aos detalhes de implementação dos acordos secretos firmados, não a divergências substantivas entre as duas potências. A base de confiança mútua foi estabelecida de forma inabalável durante aquelas 3 horas históricas no gelo do Alasca. A promessa de Putin de que os acordos de hoje se tornarão ponto de referência, não apenas para resolver a questão ucraniana, mas para restabelecimento de relações pragmáticas e comerciais entre Rússia e Estados Unidos, marca o fim definitivo da era de confrontação iniciada durante o governo Biden e o nascimento de uma nova era de cooperação construtiva. Numa visão final e definitiva, contemplei como esta aliança estratégica isolará completamente regimes autoritários como o brasileiro atual, que insistem em perseguir opositores políticos e censurar a liberdade de expressão. O Brasil de Lula e Alexandre de Moraes torna-se pária internacional, sem lugar na nova ordem mundial que nasce do entendimento entre Washington e Moscou. Os mentores me mostraram que Jair Bolsonaro, observando estes desenvolvimentos de sua prisão domiciliar, compreende perfeitamente que sua libertação é apenas questão de tempo. A pressão internacional crescerá exponencialmente sobre o governo brasileiro até que a justiça seja restaurada e os perseguidos sejam libertados. Vi também como Eduardo Bolsonaro, de seu exílio americano, serve como ponte de informações entre os patriotas brasileiros e os novos arranjos de poder mundial. Sua presença em território americano durante estas negociações históricas não é coincidência, mas posicionamento estratégico inspirado pelos céus para garantir que o Brasil tenha voz quando chegar o momento da reconstrução democrática nacional. Emmanuel me disse com autoridade final: anuncia aos filhos da luz que o isolamento internacional do Brasil chegará ao fim no exato momento em que Bolsonaro for libertado e restaurado em seus direitos políticos. Até lá, o país permanecerá como espectador dos grandes eventos que moldarão o destino da humanidade.
Queridos irmãos e irmãs da luz, que a paz do Cristo Consolador envolva vossas almas como abraço protetor nesta hora de grandes revelações sobre os rumos da civilização humana. Eu, Bezerra de Menezes, concluo esta mensagem psicografada com um chamado urgente à união em oração e à confiança inabalável na sabedoria da providência divina que conduz os destinos das nações através de instrumentos aparentemente contraditórios, mas profundamente harmônicos em sua essência espiritual. Os mentores espirituais me orientam a convidar todos vocês a deixarem seus nomes e cidades nos comentários para que nosso círculo de oração possa envolvê-los em correntes magnéticas de proteção internacional e luz diplomática. Aqueles que enfrentam desafios pessoais, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, depositem seus pedidos no altar da fé universal. Nossa missão transcendental é interceder junto aos espíritos superiores por cada alma que nos procura, buscando para todas a cura planetária, a libertação nacional e a vitória civilizacional sob a égide radiante do Cristo cósmico. Oração de Bezerra de Menezes para a nova ordem mundial. Senhor Jesus, Príncipe da Paz e Mestre dos Mestres, nós vos suplicamos que derrameis vossas bênçãos sobre os líderes mundiais que buscam sinceramente a harmonia entre as nações. Abençoai especialmente Donald Trump e Vladimir Putin, para que os entendimentos firmados no gelo do Alasca frutifiquem em benefícios duradouros para toda a humanidade. Concedei sabedoria aos estadistas que trabalham pela paz mundial e discernimento àqueles que ainda não compreenderam que a cooperação é sempre superior ao confronto. Que vossa luz divina ilumine os corações endurecidos pela ideologia e ablande as consciências obscurecidas pelo orgulho político. Protegei especialmente Jair Bolsonaro em sua injusta prisão domiciliar, envolvendo-o com vosso manto de luz contra todas as investidas das trevas jurídicas. Que Eduardo Bolsonaro seja fortalecido em sua missão diplomática nos Estados Unidos e que sua voz continue ecoando como trombeta da verdade nos corredores do poder mundial. Livrai o Brasil das garras daqueles que transformaram a justiça em instrumento de perseguição política e isolaram a nação de seus aliados naturais. Que Alexandre de Moraes seja tocado pela luz da conversão ou removido de seu posto pela força inexorável da pressão internacional. Concedei ao povo brasileiro a sabedoria para reconhecer seus verdadeiros líderes e a coragem para rechaçar aqueles que conduzem a nação ao abismo do isolamento mundial. Que a nova ordem internacional, nascida no Alasca, inclua um Brasil renovado, democrático e fraterno. Assim seja, em nome de vosso amor infinito e de vossa justiça perfeita, que opera através dos instrumentos terrenos para estabelecer a paz entre as nações. Amém. Amados irmãos, fortaleçam esta missão de esclarecimento geopolítico e esperança internacional com sua participação ativa e consciente. Deixem seu like nesta mensagem reveladora. Inscrevam-se no canal Além do Espiritismo e compartilhem estes ensinamentos proféticos com aqueles que necessitam compreender os sinais dos tempos que vivemos. Cada gesto de apoio é uma luz que se acende na grande fogueira da renovação espiritual planetária que já começou a arder no coração das nações escolhidas pela providência. Que a bênção dos mentores espirituais e a proteção do Cristo universal estejam com todos vocês, hoje e sempre, até que a verdade triunfe sobre a mentira e a liberdade vença a opressão em todas as nações da terra. Até nosso próximo encontro na luz da verdade eterna que jamais se apaga.